Santo Imaculado, Ele nos resgatou, Ele nos lavou, Ele nos perdoou. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós nos prostramos, porque nós sabemos que não existe outro Deus além de Ti, Pai. Só o Senhor é Deus, digno de honra, de glória, de louvor, digno de toda adoração, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por a Tua presença neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, por nos trazer aqui nesse dia de hoje, Pai. Desse dia chamado, meu Pai, Dia do Senhor. Ó, Pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa casa. Essa casa é casa de oração, Pai. E nós te agradecemos por este lugar, meu Pai, onde nós nos encontramos com o Senhor, Pai, para te adorar, para te exaltar, meu Pai, para render graça a Ti, meu Deus, louvor e adoração. Muito obrigado, meu Deus. Toma a direção, meu Deus, deste culto. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Nos dá direção, nos dá sabedoria. Espírito Santo de Deus, vem nesta hora. Vem nos abraçar com Teu abraço de amor. Vem nos envolver, Espírito Santo de Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos orar, meu Pai, pelas nações, Senhor. Queremos orar, meu Pai, pelas nações que estão em guerra. Pedir a paz do Senhor, o shalom de Deus, meu Pai. Ó Deus, em Israel, o shalom de Deus no Iraque, o shalom de Deus na Ucrânia, o shalom de Deus, Pai, na Rússia. Aonde está, meu Pai, conflito, meu Pai. Nós sabemos que nos últimos tempos o Senhor está vindo. Mas o Senhor também nos diz, meu Pai, nos ensinou que nós não parássemos de orar, que nós orássemos sem cessar, Pai. E aqui nós estamos clamando a Tua misericórdia, meu Pai, sobre esse povo, sobre essa nação, também sobre o nosso Brasil, meu Pai. Estenda Tuas mãos sobre o Brasil, Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, dá direção ao nosso presidente Luiz Inácio da Silva. Meu Deus, que ele não venha fazer nada dele mesmo, mas que o Senhor, meu Pai, esteja, meu Pai, orientando, conduzindo, meu Pai, para que ele não venha fazer nada que venha nos fazer chorar, entristecer, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos apresentar os bairros de Salvador. Meu Deus, que o Senhor venha trazer a paz nesses bairros. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, a Tua shalom. Que o Senhor venha, meu Pai, parar, meu Pai, a violências, meu Pai, que tem acontecido. Que o Senhor venha nos trazer sossego. Que possamos, meu Pai, sair e voltar para a nossa casa com tranquilidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz, meu Pai, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós te pedimos que o Senhor guarde a nossa cidade, que o Senhor guarde o nosso país, que o Senhor guarde as nações, meu Pai, porque tudo pertence ao Senhor, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, nós te bendizemos e já, meu Pai, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. A igreja aplaude ao Senhor com alegria. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu irmão, muito obrigado, viu? Amém. Depois a gente louva de novo esse louvor, que ele é muito lindo, mas a gente precisa se concentrar na letra. É verdade. Porque a letra é divina, né? É profunda demais. Profunda, profunda. Eu tenho meditado muito nessa letra. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, pastora, por confiar em mim e me convidar. Aleluia, muito obrigado, Deus, por me escolher, Pai. Que o Senhor sabe que eu não sei nada, mas o Senhor diz que não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então me capacita nesta manhã, Pai. Ó Deus, entrego a Ti, meu Pai, toda a minha fala, meu Pai, que não seja minha, seja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor. A igreja está feliz? Amém. Feliz que está com sol, parou a chuva, está um friozinho gostoso, não é? Mas está um dia lindo, viu? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Então vamos abrir em 1 Coríntios, vamos ler o 10, 1. Vamos gravar, pegar a gravação dos stories, viu?
Aleluia. Essa igreja está sofisticada, viu? Meu Deus, viu? É de Deus, meu irmão. Que Deus continue te usando, meu irmão, te inspirando, né? Trazendo do céu inspiração divina para você. 1 Coríntios 10, 1. Ele diz assim: se eu fosse dar um nome a esse tema, eu diria exortação, a obediência e a vigilância. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todo a mesma coisa, e não haja entre vós divisões. Antes sejais... Isso mesmo, Célia? Cadê? Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois o nosso respeito... Não, é 10, eu estou lendo primeiro, desculpa. Primeiro 10. Por isso que eu estou achando estranho. Primeiro, é 10, 1, desculpa, irmãos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Aí o 14: portanto, meus amados, foge da idolatria. Amém? Pai amado, Pai querido, aqui está, meu Pai, a tua palavra que foi lida, meu Senhor. Mais uma vez, ó Deus, eu te peço, meu Senhor da glória, que o Senhor Deus venha me usar, meu Pai. Ó Deus, que seja o Senhor a falar. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca as palavras na minha boca, meu Pai, que não venha de mim, porque nada eu tenho, nada sou, meu Pai. Mas o Senhor, meu Deus, o Senhor que nos dirige, o Senhor que nos ensina, o Senhor que fala conosco, fala com a tua igreja nesta manhã, meu Pai. Fala aquilo que o Senhor quer, meu Pai, para, meu Pai, ensinamento, exortação da tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço, desde já, meu Pai, todo espírito contrário, todo espírito, meu Pai, que queira vir, meu Pai, roubar a semente, que queira, meu Pai, confundir, meu Pai, que queira nos atrapalhar, meu Pai, que queira, meu Deus, fazer com que a gente venha se distrair, meu Pai, desinteressado da palavra, seja agora amarrado, lançado nas profundezas do abismo sem direito a retorno, e só o teu Santo Espírito, meu Pai, tem total liberdade neste lugar, Pai, para agir, operar e fazer tudo aquilo que apraz, Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Assim oro e já te agradeço. Amém e amém. Amém, igreja? Pode assentar-se, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Deixa eu botar. Aqui é quem? É Paulo, né? A carta de Paulo aos Coríntios, né? Orientando os Coríntios. E ele está falando do povo de Israel. Ele está dizendo, olha como ele começa: ora, irmão, não quereis que ignoreis
não ignore o que aconteceu naquela época, né? Ele disse, não ignore que os nossos pais estiveram sobre a nuvem. Eles estiveram no deserto, eles saíram do Egito e caminharam no deserto. E todo o tempo eles foram o quê? Conduzidos por uma nuvem. De dia, a nuvem protegia do sol. E à noite, a coluna de fogo que, né, aquecia do frio, livrava dos animais peçonhentos. Eles estavam protegidos. Ele, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele está falando aqui da saída do povo do Egito. Aí ele diz, todos eles comeram de um só maná espiritual. Por que era espiritual? Porque a comida vinha do céu, vinha direto de Deus, vinha da cozinha do céu para ele, especial, né? Comeram de um maná especial, beberam da mesma fonte espiritual. Porque eles estavam ali no deserto não tinha nada, mas Deus supria todas as necessidades. Eles não passaram fome, eles não passaram sede, porque Deus providenciou. E vinha de Deus, diretamente de Deus. Hoje nós temos também, Deus também, Ele criou os alimentos para a gente, através das árvores, a gente tem os alimentos. Através dos peixes, dos animais, é alimento. Mas é criado na terra. Mas o que era naquela época vinha direto do céu. Eles não tinham trabalho nenhum, né? Comeram de um só manancial espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E quem é que seguia eles? Cristo. E a pedra era Cristo. Tanto que quando ele falou a Moisés para tocar na pedra, e Moisés bateu na pedra, Moisés, ele não entrou na terra prometida por isso, porque ele desobedeceu. Ele, na pressão que ele estava ali do povo, que às vezes é isso, né? A gente quer fazer uma coisa, que é aquela pressão, e você não faz o que é certo. Aí ele diz, entretanto, no 5, Deus não se agradou da maioria deles. A gente sabe que a maioria, eles não entraram na terra prometida, porque Deus não se agradou. Deus não se agradou por quê? Porque Deus estava suprindo todas as necessidades deles, mas eles não obedeceram, né? Deus não se agradou dele, razão porque ficaram prostrados no deserto. Esse prostrado aqui é porque eles morreram no deserto. Ora, estas coisas tornaram exemplo para nós. Então, nós devemos nos espelhar nisso. O que a Bíblia fala, a Bíblia não esconde nada, né? Ela fala as virtudes, os milagres, mas também ela revela os pecados. Sim. Né? Porque isso é para quê? Para poder escandalizar aquele que pecou? Não, para nos orientar, para ser como exemplo para nós. Amém, igreja? Amém. Aí ele diz aqui, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas má, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo, aqui vai começar a nossa pregação, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para fazer o quê, igreja? E levantou para fazer o quê? Se divertir, né? Assim que está escrito? Eu não sei, vocês têm como? Folgar, né? Quer dizer, se divertir, se alegrar, né? Aí ele está falando o quê? Ele está dizendo, eu trouxe para o dia de hoje porque nós estamos comemorando o quê? Porque nós não, né? O mundo aí, o povo. Festa de João, né? E a gente vê que às vezes a gente está misturado. A gente não separa. Está sentado, bebendo, comendo e achando que é tudo normal. Isso, meu irmão. Teve lá no trabalho uma festa, né? E aí eles fizeram vários bolos e tal, aquela coisa toda. E aí estava marcado para 12 horas. E nesse dia eu vou chegar até mais tarde. Aí quando eu cheguei, eles falaram, Djavan, vai lá, Djavan. Tem vários bolos, chega lá. Eu falei, não, eu não comemoro essa festa. Mas não é para comemorar, não. É só você chegar lá e comer.
Olha aí. Quer dizer, E nesse mesmo capítulo que a primeira está lendo, está falando sobre isso aí. eu vou falar. Eu vou chegar lá. Né? Aí, por isso que ele diz aqui, né? Não façais não façais, pois, idólatra com algum deles. Portanto, não, antes disso. Ora, essas coisas se tornam para exemplo. Portanto, Deus não se agradou dele, porque é um lugar onde ele fala que eles que eles fazem coisas más, não é isso? Tem uma coisa que ele fala, que eles fazem coisas más, que eles querem imitar. Você vê que aquele povo, eles saíram do Egito, mas eles estavam indo na mente as festas do Egito. Eles não participavam das festas do Egito, mas eles se comportam como eles se participavam. Lembra que ele falava que ele queria voltar para comer carne? E carne ele tinha chicotada nas costas. Mas eu quero comer carne de Faraó, que carne. Então você vê que eles estavam todos voltar a mente escravizada ainda. E nós hoje que somos filhos libertos, porque a palavra diz que aquele que conhece a verdade serão livres, né? Nós somos livres, nós somos libertos do pecado. Mas a mente ainda está nas coisas deste mundo. É bonito ver? A gente vai dizer que é feio ver uma quadrilha toda decorada, todo corpo, porque o mundo assim, ele nos apresenta coisas bonitas. Mas cabe a você ver se aquele bonito glorifica o nome do Senhor, né? É bonito, a música é bonita, mas é para eles, para a gente já não é. Louva o Senhor, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, eleva sua mente a adorar a Deus. Não, você se perde ali. Então ele está dizendo isso, né? Não façais, pois, idólatra como eles, que simplesmente, mas é o bolo, mas está lá com ele, foi comprado para aquela situação, é diferente. A gente vai chegar lá, aonde a gente pode ou não pode, né? Vamos continuar. Mas a gente vê lá em Deuteronômio de 8, 19, ele diz o quê? Não se esqueçais do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, porque eles estão celebrando os deuses que ele criou. João Batista está na Bíblia, mas não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia não nos orienta a comemorar. Comemorar o quê? Porque João Batista morreu de uma maneira tão trágica, tão horrível. Se a gente for ver, né? Vai comemorar o quê? Fogueira. Onde está na Bíblia dizendo que tem que fazer uma fogueira para anunciar o nascimento de João Batista? Então você vê que o mundo ele vai criando situações para nos levar, nos iludir e às vezes querer até fazer com que a gente venha se convencer que é aquilo mesmo. É a festa da colheita. Eu já vi gente falando isso. Mas a festa da colheita não é assim. A Bíblia nos fala da festa da colheita de outra maneira, né, pastora? Será que está no mar que faz toda né, da festa da colheita? Então a gente tem que estar vigiando sobre isso. Ele diz: não andais após outros deuses e servis e os adorais. Aí ele diz isso, olha, protesto. Veja aí em Deuteronômio 8, 19. Eu gostei dessa palavra quando ele diz protesto hoje. Então é hoje para a gente hoje. É amanhã quando você acordar, porque o amanhã para você é hoje. 8:19. 8:19. Pode ler aí, meu irmão. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor, teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecerás. Está vendo? Hoje. Então, ele falou naquele tempo, mas é hoje. No meu tem assim: hoje digo contra vocês, certamente serão destruídos. Está vendo? Perecerá destruído, né? É a mesma coisa. Então, nem tudo que parece, né, que é bom, que é certo, não é. Então, quando eles estão adorando quem? Outros deuses. Desde o início do mês de junho, é uma série, né?
Antônio, João, Pedro, não é isso? É uma série, é outros deuses. Porque essas pessoas existiram na Bíblia, mas ela não existiu como deuses. Não é isso? E os deuses foram eles que criaram, eles que colocaram essas pessoas como deuses. São deuses pagãos. É isso. Eu digo isso porque todas essas festas que comemoram, principalmente nesse período, elas são comemoradas dentro do candomblé, com Isso. outros nomes. Nomes, é. Então, eles usam aqui um nome e usam lá outro nome, mas são a mesma entidade. Entendeu? Eu digo isso porque o Silvanildo esteve lá e eu acompanhava alguns períodos e justamente nesse período era isso. Os mungunzás, os mingaus se oferecia por conta, né? A festa da colheita, ok, mas se colhe muito mesmo, é para festejar a colheita, mas não dessa forma, entende? E aí eles aproveitam para mascarar o que eles estão comemorando usando essa festa da colheita. Porque a palavra diz que o inimigo, ele é o quê? Ele é astuto, ele é mentiroso, é o pai da mentira, não é isso? E ele veio para mentir, mas ele quer convencer, porque ele tem um bom persuasão de convencimento. E se a gente não tiver cuidado, não tiver embasado na palavra, a gente acha que é isso mesmo, que é normal, não é isso? Se a gente for analisar, todas essas festas de deuses pagãos, elas são feitas justamente oferecendo essa comida. Por quê? Porque sabe que o povo gosta de Comer, festejar a comida. E eles querem imitar a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem as festas, simbolizando cada situação de colheita, né? E eles querem, o diabo é imitador, ele é enganador. E a gente tem que estar atento a isso. E ele diz, ele protesta hoje. Então, todo o tempo é hoje. Amanhã, para mim, vai ser o amanhã. No dia de amanhã vai ser hoje. Depois da manhã vai ser hoje. Então, é por isso que diz que a Bíblia ela é viva e eficaz. Né? Aí a gente diz assim, por que o Senhor nos dá esse alerta? Aí vamos agora para o mesmo versículo, que a gente já leu, e continuar aqui no 15. Falo como a criteriosos, julgai-vos mesmo o que digo. Então ele está dizendo que nós somos criteriosos. E julgue o que ele está falando. Paulo dizendo aos coríntios, né? Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É ou não é? Que a gente fez aqui no domingo. Sim. Né? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão, que é Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. Por isso nós também somos um só corpo, né? Um só pão. Aí ele diz, considerai, Israel, considerai Igreja Batista em São Gonçalo. Amém. Segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Aleluia. Olha, aquele que vai se alimentar do sacrifício não é participante do altar. Então nós somos um só corpo, uma só carne em Cristo. Se a gente for voltar ao que a gente leu antes, ele está dizendo que o povo se alimentou de quê? Do manancial o quê? Espiritual. E aqui ele está dizendo que você está satisfazendo a carne. Aqui, olha. Segundo a carne. Então a minha vontade, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Então, se eu estou vivendo na minha carne, fazendo a vontade da minha carne, achando que tudo é normal, eu não posso participar do altar de Deus. Eu não sou corpo de Cristo, com os irmãos, a igreja é corpo de Cristo. Porque ele diz, nós somos o quê? Unicamente, nós somos um pão, um só corpo. Porque todo participa do único pão que é Cristo. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte. Eu ainda vou estudar mais isso, porque cada vez que a gente lê, Deus vai, né? É muito forte.
Eu até não quis dizer mais as coisas, porque aqui eu posso até continuar a leitura, porque ele vai falar mais ou menos o que a pastora falou. O que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou o que o próprio ídolo tem algum valor? Então, tem algum valor? Né? Esses deuses que o povo inventa, e eles homenageiam, ele faz isso e aquilo. Você vê que o inimigo é tão astuto que ele pega a imagem do próprio Cristo e diz que é bom fim. É algum, parece, né? Ah, Oxalá, né? Tá vendo? É o mesmo que ele quer dizer que é Jesus. Os demônios. Eu não queria falar. É isso que a gente vai dizer. E digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, quer dizer, aquele que você está sacrificando é alguma coisa, não é. Ou que o próprio ídolo tem alguma coisa, também não tem. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio. Diz que por trás de uma imagem tem um demônio, não é isso? Por isso a gente não tem que ter imagem. Todas têm um demônio. E as que são dois, tem dois. Que as sacrificaram e não a Deus. Não estão sacrificando a demônios, não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo dizendo, né? E aqui nós estamos falando aqui, né? Para a igreja. Não é eu que estou falando. Que o próprio Deus falando para a igreja, porque eu estou lendo a palavra, e a palavra é o próprio Deus, né? Não quero que torneis associado aos demônios, nós temos que ser associado a Cristo. Aí ele diz assim, ó, não bebeis o cálice do Senhor e o cálice do demônio, não podeis ser participante da mesma mesa do Senhor e da mesa do demônio. Você vai beber um cálice e beber outro? Não pode. Ou o crente é assim, sim, sim, não, não. Tem que decidir, você quer o quê? Sim, sim, não, não. Eu não posso agradar a gregos e a troianos, eu tenho que agradar um. Porque o um vai ficar faltando. E o próprio Deus, ele diz que não divide a glória dele com ninguém. Por mais que tenha valor para o mundo, para Deus não tem valor. Por mais que diga fez isso, fez aquilo, para Deus não tem valor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aí ele diz aqui, né? Ou provocaremos zelo no Senhor, somos caso mais forte do que eles, do que o demônio para homenagear ele? Não. Quando a gente faz isso, a gente está provocando zelo ao Senhor? Não, nós estamos entristecendo ao Senhor. E aí ele diz aqui também, no 23 ele diz, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas lícitas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí, porque tudo que a gente vai fazer, né, até uma roupa que a gente vai comprar, a gente tem que se ver, se vai edificar. Porque não é edificar que está bonita, as pessoas vão me olhar e eu não vou escandalizar. As pessoas vão me olhar e vão ver que eu estou ali representando, né, o Deus que eu sirvo. Eu estou verdadeiramente sendo imagem e semelhança dele. Porque a gente tem a imagem, mas a semelhança é aquilo que você faz parecido, se assemelhando, chegando próximo, não é isso? Então você não adianta você ter uma foto de ninguém, mas as atitudes, as coisas, não faz nada, é uma imagem. Mas nós somos uns seres inanimados, a gente anda para lá, anda para cá, faz, somos racional, né? Paulo diz que nós devemos, né, transformar a nossa mente, transformar o mundo com a renovação da nossa mente. Então, é como você né, meu irmão ali, ele foi convidado, mas quando ele colocou a fé dele, alguém às vezes para imaginar. E se tem alguém que era da igreja, é convertido, né,
deixou a igreja, ele vai refletir. Porque você está verdadeiramente sendo a semelhança de Cristo, nas atitudes, no agir, porque nós temos que, aonde nós formos, nós temos que celebrar o Deus que nós servimos. Não porque você vê que eles fazem, o mundo, né, quando vai para eles fazem questão de se identificar com as roupas, com os adereços, né? Eles se identificam porque eles estão se identificando aquilo que eles servem. E como é que nós vamos identificar o Deus que nós servimos? Sentando na mesa dos escarnecedores, fazendo aquilo que eles fazem, como está no Salmo 101. Bem-aventurado o homem que senta na mesa dos escarnecedores. Alguém pode ler para mim um Salmo 1? Aleluia. Salmo. Achou, meu irmão? Pode ler com sua voz assim de trovão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Pode ler. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei bendita. De dia e de noite. Então, quando a gente tem conhecimento da palavra, quando a gente busca conhecer a palavra, você não vai se sentar na mesa dos escarnecedores. Você não vai concordar, achar que é normal. Tudo é normal. Ah, mas o que é que tem, né? Aí eles trazem aquele engano. Ah, mas não é de tal seita. Mas é seita. Não é aceito, mas é feita, né? Então, por isso a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite, para a gente não ser enganado, para a gente não ser engolido pelo inimigo das nossas almas. Ah, pode falar, meu irmão. É linda, né? Você vê que ele diz assim, hoje. Então, tudo que ele está falando aqui é para hoje, mas foi daquele povo que ele estava ensinando. Porque ele sabia que hoje nós iríamos precisar desse ensinamento. E o Senhor é maravilhoso, que Ele não nos colocou no mundo e deixou ao léu, desassistido, não. Todo o tempo nós somos assistidos pelo Deus que nós servimos, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai. Aí você diz assim, mas eu não posso comer canjica, milho, não posso comer munguzá. A Bíblia vai responder. Aí mesmo. Vamos lá no 25. Comam de tudo que vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Agora vai a gente foi no 25, 26. Pode ir, mãe. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, Deus criou todas as coisas. O alimento vem do Senhor. O milho é alimento? Sim. É. Você fez o minguzá do milho, não é isso? Fez a canjica do milho, não é isso? É do milho. A pamonha é do milho. O bolo é do milho, né? Ou então do aipim, da mandioca. E tudo é o quê? De Deus, é criação de Deus. A diferença aonde você vai comer. Ele disse para você comprar aonde? No mercado. Olha como Deus é maravilhoso. Será que existia mercado naquele tempo? Pode comprar no mercado e chamar para comer. Compre no mercado e faça na sua casa. Porque a época é essa do cultivo, não é isso? Então a gente aproveita a época. Mas eu não preciso estar no meio para comer. E também não vou negar, não vou excomungar o alimento. O alimento é de Deus. Dele é a terra e sua plenitude. Tudo foi criado por Ele. Bendito és tu, Senhor, Deus bendito és tu, Senhor nosso, que fizeste
terra, né? E criaste o alimento da terra. Né? Ele criou e brotou da terra tudo para nos alimentar. Então não é pecado comer, não, querido. Você vai comer em casa, você não pode comer fora, né? Você fez seu negocinho, você aproveitou e não vai comer com sentido de festa. Né? Não é com sentido de festa. A gente está aproveitando. Não vou comprar, correr com as pessoas ficam assim, né? Agoniadas, tem que comprar, parece que vai ser. Não. Olha o que diz aqui no 27. Se alguém que não é crente, observe, alguém que não é crente te convidar para comer. Isso, viu? É isso aí, vai. Ainda ia continuar, mas o pastor já leu. Se alguém que não é crente te convidar para comer e vocês quiserem ir, coma de tudo que for posto na mesa de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, todavia, se alguém disser a vocês que aquela comida é sacrificada, não coma. Ou seja, se eu vou para uma festa, Você já sabe, não é mesmo? Você sabe, né? se você sabe que é para João, não vai comer. É. Mas eu vou na casa de um amigo meu e lá ela está servindo. Eu estou vendo banderola? Não. Estou vendo a festeira? Não. Eu vou comer esse perguntar. Para não escandalizar. E não vai perguntar para não Uma escandalizar. festa, eu fui lá. Eu vi esses dias, gente. Um diácono da nossa igreja. Para a festa de trabalho. Ó, para não fizer. Aí, tá vendo como diz? Entendeu, gente? Escandalizou. E às vezes. Estou falando da nossa igreja de Cristo na terra, tá bom? Vamos ver a lição nossa, eu sou do diácono. Agora vamos 31. Vamos 31, o que ele está dizendo? Olha. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para glória de Deus. É para a glória de Deus, né? Você está na sua casa, minha irmã. Você está lendo sua Bíblia, você entrega, consagra seu alimento a Deus, você está comendo ali. Você está glorificando a Ele, dele dá condições de você botar na sua mesa. Né? Né? Agradecer a Deus porque você teve condições de colocar na sua mesa. Deus lhe proporcionou. É para a glória de Deus, porque você está agradecendo a Deus, aquele que fez, aquele que criou. E ela sabe que a senhora é evangélica. Mas independente dela saber, se ela faz, se ela não é crente, eu posso comer sem perguntar. Agora, se ela me chamar para a igreja dela, eu não fui para a igreja dela. Ele católico, aquela senhora, você vai? Eu não vou. Você vai me dizer lá? Eu não vou. Mas se você der para o João, eu não vou. Você tem que ter Esse entendimento, né? da palavra, o que está escrito. A Bíblia é bem clara quando ela diz assim, porém, se alguém te convidar para você ir, né? E isso é sacrificado aí, como está escrito, não coma. Aqui. Não coma. Aqui diz que é Corinto. 1 de Coríntios 10, aí esse que eu acabei de ler para a senhora, é a partir do 27 e 28.
teve uma coisa que está no mundo de São Paulo. Agora no mundo de São Paulo. Você está falando que é São Paulo, né? É mais sagrado. Exatamente. Mas ela vai dizer. É divertido. Agora, se você for chegar lá e não sabe, a galera que falou, não, eu estou aqui fazendo meu aniversário para o almoço. Outra coisa não é. Entendeu? Mesmo que seja na época, tá ao lado. Você fala assim, ah, para almoço, tá entendendo? Em vez de dar feijoada, para é outro mestre. Então você vai perguntar, mas quando chegar lá, você vai ter porque aquilo é você consagrada. Aí não. Mas se eu for, por exemplo, a casa de minha namorada, a madrinha de Deise, ela é católica. E nessa época, se ela faz uma coisa dessa, eu não vou. Eu sei. Eu sou de setembro. Mas minha mãe não fechou o grupo, porque minha mãe sabia, minha mãe era espírita e já sabia desses detalhes. Ela não fazia o grupo para mim, porque eu nasci em setembro, bem na época, né, da coisa. Ela não fechou o grupo para mim, por causa disso, porque senão ia associar ao sincretismo religioso, ao que não é. Entendeu? Aí ela não fez. E meu nome, graças a Deus, não é Antônia. Não é Daniana, que é do mês de setembro. Não é Cosminha, que é do mês de setembro. Não é? Mas é por isso que colocam os seus nomes. Né? Os parentes da gente queria que no dia do aniversário dele, não coloca o nome dele de Pedro, porque ele nasce no dia de São Pedro. Não é Pedro, não. O nome dele é de nasceu no nome do lar. Ei? Eu também ia gostar de Pedro, mas naquela época era por causa da data. E você não busca o entendimento superior. Nem manhinha na época. Aí no 32 ele diz assim, não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para o gentio, nem tampouco para a igreja de Cristo. Aleluia. Isso. Sobre isso. Aquilo aqui que ele está falando. Se você pede tropeço, Deixa eu estudar sobre isso. glória a Deus por isso, né? Não quero tropeço. Aí Ezequiel 36, ele fala o quê? Deixa eu pegar. O Senhor, ele nos dá, né, um novo coração. O que ele nos dá? Ele nos dá para poder nos dar, para ver essa mudança, essa transformação, esse conhecimento, para que a gente venha entender e aceitar as coisas, porque nós somos transformados com o coração novo que ele nos dá. Ezequiel 36, 26. 36 ele diz assim, ó: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. 37 ele diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardais os meus juízos e observeis. Né? Então ele nos dá um coração novo para que a gente tenha entendimento e a gente possa guardar esse entendimento, esses ensinamentos. E não só guardar, ele diz para guardar e observar. Observar o quê? Praticar, é fazer, é estar lembrando ali. E o Espírito Santo sempre nos traz também a lembrança, né? E como eu falei antes, né, por isso que em Romanos 12 ele diz que nós devemos transformar com a renovação da nossa mente, porque quando o Senhor nos dá um coração novo, nossa mente também é transformada, porque há o entendimento. Agora mesmo a senhora já está mais entendida, não é isso? Com a explicação que a pastora deu, lhe abriu mais entendimento, porque você tem um coração novo, você não tem um coração de pedra, você tem um coração de Cristo, o coração do próprio Cristo. Ele diz: eu derramarei o meu espírito. Né? Então tem que estar em nós o Espírito de Deus, porque nós somos o templo dele, e não vamos permitir que outro espírito que não seja de Deus ocupe esse templo que é templo do Espírito Santo. Agora vamos ver agora Hebreus 3:8. 3:18. 18, desculpa.
18. Quer ler, filho? Hebreus 3, 18. Quer ler? Pode ler. E aquele jurou que não teriam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e deles que não puderam entrar por causa da sua Incredulidade. Ele está falando daquele povo, né, que não entraram no repouso do Senhor. E fala para a gente hoje: e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, né? Qual o descanso? O que a gente espera? A nossa vida eterna, descansar com Cristo, ter uma nova vida nele, né? Se não, contra os que foram desobedientes. Esses que são desobedientes, eles não vão entrar. Vemos, pois, que não podeis entrar por causa da incredulidade. Aí a gente vai agora no 4:11. É um conselho de Paulo para todos nós, né? 4:11 ele diz: esforço-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Deu para entender? Ele está dizendo para nos esforçarmos. Então, quando você rejeita, quando você não está participando, você está rejeitando, né? Está se esforçando. O negócio está tentador, mas a gente está ali, olha. Quando eu retornei, falando, me falaram novamente, que ele já não deixa ele lá, tem um bolo lá para você. O cuidado, né? É um cuidado, mas... Eu falei, muito obrigado, mas não quero, não. Tá vendo? E ele está dizendo o quê? Que esforça-nos, né? Esforça-nos. Quando ele diz uma de firme, constante, abundante, né? Aí ele diz: aqui vencer, dar-te a coroa da terra. Está até aqui. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo, esse será a coroa, porque você rejeitou as coisas deste mundo, embora seja muito agradável, gostoso, saboroso. A gente não vai negar que é, né? Mas a gente tem que esforçar. Esforçar. É muito difícil. Eu estou abandonada em casa, viu? Estou lá, porque você não participa, as pessoas não te convidam para lugar nenhum. Por viagem, esquece. Nem se preocupa com quem você vai ficar, entendeu? Mas eu estou assim, cheio da presença de Deus. Eu aproveito para louvar, para adorar, para buscar a palavra, para me derramar, entendeu? Aproveito. E olha que minha rua é uma zoada, viu? Mas ele diz assim: esforça-te. Não fico deprimida, não fico triste. Ao contrário, é o momento de você buscar. Ontem meu neto foi passar um dia comigo. A gente almoçou, a gente leu a palavra, a gente trocou ideias, entendeu? Ele está não com vestido, mas está firme, fazendo parte da igreja, está lá trabalhando, entendeu? E a gente tem, né, que incentivar. Eu digo: olha, você é o sacerdote da tua casa, viu? Entendeu? Somos, não importa a igreja que esteja, mas somos um em Cristo. E aí foi eu nem respondi a pastora, respondi um pouquinho rapidinho, porque estava com ele, querendo dar a mais atenção possível, entendeu? E a gente se deliciou, né? É esforçar, esquecer do mundo, esquecer das coisas do mundo e viver as coisas de Cristo, porque Ele está voltando. E nós devemos ficar o quê? Alerta. Porque os acontecimentos estão aí, dando sinal, né? Isso são os sinais que estão aí, da volta de Cristo. E aí está tudo paralelo. Os acontecimentos acontecendo, as festas também, a idolatria cada vez maior, mas nós temos que nos esforçarmos. Não esquecer, porque em Mateus 24, 44 ele diz: o Filho do Homem virá, a hora em que não cuidais, a hora em que a gente tiver o quê? Se esperar, distraído, porque ele disse na época de Ló, foi assim, o povo estava o quê? Comendo, bebendo, se dando em festa, né? E veio o dilúvio, e aquele que não estava dentro da arca, ele pareceu. E nós estamos na arca? Estamos. Se o Senhor fechar a porta,
nós estamos nela. E precisamos permanecer, não perder por bobagem, por coisa efêmera que passa. Porque a própria Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer. E permanece. Quantas coisas já teve e já passou, já deixou de existir, mas a palavra está ali, para nos exortarmos, para nos ensinar e para que a gente possa ser vigilante. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Foi a palavra de hoje, foi o que o Senhor me deu, eu agradeço, né? Que o Senhor, né, cada dia mais, Ele esteja nessa igreja, que eu sinto cada dia a presença de Deus, no louvor, né? Cada dia mais, assim, quando a gente entra, que a gente louva, a gente vê, cada domingo, assim, da EBD é tão rico cada domingo, a manifestação da glória de Deus, assim, só através do louvor. E depois vem, né, outras coisas que vem preenchendo, e a gente não precisa se preocupar com a quantidade. Procure se preocupar com a presença de Deus. Nem todo lugar que está transbordando está fluindo. A gente tem que sentir a presença de Deus. Não é arrepio, não, é a presença de Deus em nós. Porque arrepio a gente sente qualquer hora, né? Mas a presença que a gente tem que sentir, para que a glória dele seja manifestada. E mais uma vez ouvir esse louvor. Mas vamos nos concentrar na palavra, que é muito lindo a letra dessa música, fala muito. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.